armazenar as canetas de insulina? Bom, depois do vídeo que eu fiz mostrando como aplicar a caneta de insulina, surgiu muitas dúvidas e muitas perguntas. Então, eu resolvi fazer para vocês um vídeo explicando como armazenar as canetas de insulina corretamente. Vem comigo nesse vídeo! Para quem não me conhece, eu sou a Pamela Todendi, doutora em patologia e pós-doutora em ciências médicas. Após aberta a caneta de insulina, eu não preciso armazená-la na geladeira. Mas tem um detalhe. Por exemplo, se você vai até a farmácia e o farmacêutico libera 5 canetas de insulina, que vão ser aquelas canetas que você vai utilizar durante aquele mês. Vem para casa. O que a gente faz? Dessas 5 canetas, uma vai ficar em uso. Então, essa caneta que vai ficar em uso, ou seja, que você vai utilizar todos os dias, ela não precisa ficar na geladeira. Só que tem um porém. Desde que a temperatura aonde você mora, no estado onde você mora, não exceda os 30 graus. Então, se você mora numa região que a temperatura não fica continuamente acima de 30 graus, você pode armazenar ela fora da geladeira. Qual que é o local correto de armazenamento dessa caneta que não vai na geladeira? Bom, essa caneta ela tem que estar longe de calor, longe do fogão, longe de micro-ondas, longe também da geladeira, porque talvez você vai pensar que colocar em cima da geladeira é um local correto, mas não é. Então, essa caneta ela tem que ficar longe do calor e da umidade. Então, você pode guardar ela dentro de um armário fechadinho, que ali ela não vai pegar nem calor, nem sol e nem umidade. E agora a gente retorna então para aquelas 4 canetas que a gente vai armazenar dentro da geladeira. E agora, qual que é o local correto de guardar essas canetas dentro da minha geladeira? É aí que vem outra questão muito importante. As pessoas costumam muito guardar na porta da geladeira, porque talvez fica mais fácil, né? De abrir a geladeira, abre a porta, vai ali e pega. Só que você não pode guardar na geladeira. Não pode. Por quê? Porque a gente abre a geladeira várias vezes ao dia e na porta vai oscilar muito a temperatura. Então, por isso que a gente não pode guardar a caneta de insulina na porta da geladeira. Outro local que não deve ser colocada a caneta é próximo ao congelador. Tem aquelas geladeiras que tem o congelador na parte de cima e a gente não pode colocar próximo ao congelador porque a temperatura vai ficar muito baixa naquele local. Então, qual que é o local correto de guardar a sua insulina dentro da geladeira? Olha aí essa figura, gente. Então, esse é o local correto para armazenar a insulina. Então, a gente vai armazenar lá embaixo na geladeira, a gente tem a caixa, né? Aquela caixa de legumes que muitas pessoas costumam guardar os legumes, as verduras e frutas. A gente vai colocar a insulina acima dessa caixa, lá no fundinho, acima da caixa da geladeira. Então, esse é o local correto de armazenamento da sua insulina dentro da geladeira. Outra dica bem importante: depois que você começou a utilizar aquela caneta de insulina, isso vale também para os frascos, né, de insulina. Depois que a gente abriu e começou a usar, ela tem validade de 1 mês, validade de 30 dias. Se você não usou todo o conteúdo durante esses 30 dias, recomenda-se descartar essa medicação, esse conteúdo. Então, o prazo de validade da insulina após aberta é de 30 dias. Bom, outra dica bem importante e bem legal é que muitas pessoas reclamam da dor, né, na hora da aplicação. Isso mesmo, dói, né? Pode doer.
Mas por que que dói? A maioria das vezes a dor vem pelo líquido estar gelado. Então, se você for guardar em temperatura ambiente, tudo bem, tranquilo. Você vai ver que ela não vai doer tanto no momento da aplicação, no momento de fazer a insulina. E para aquelas pessoas que guardam dentro da geladeira, que moram em locais mais quentes e que não acham interessante, então, guardar ela fora da geladeira, pode guardar na geladeira, também não tem problema nenhum. E o que eu indico? O que eu sempre recomendo, principalmente para as crianças e para os idosos que são mais frágeis e que sentem mais dor, são mais sensíveis, né? Principalmente as crianças, né? Uma mãe veio conversar comigo e disse: o meu filho tá sentindo tanta dor na hora de fazer, né, a aplicação da insulina, e eu dei essa dica e resolveu, foi bem legal. Então, você pode retirar essa insulina da geladeira 15 a 20 minutos antes de fazer a aplicação. Então, você deixa ela em temperatura ambiente por 15 a 20 minutos e depois sim você pode fazer a aplicação da insulina. E você vai ver que a dor vai reduzir. Certo, gente? Foi um vídeo curtinho, mas que muitas pessoas tinham dúvidas e têm dúvidas de como armazenar a insulina corretamente. Se você tem um amigo ou um parente ou algum familiar mais próximo que utiliza a insulina, não deixe de compartilhar esse vídeo com ele, porque eu tenho certeza que alguma informação vai ser útil para essa pessoa. E se você tem mais dúvidas, porque pode ser que vai surgir dúvidas, isso é normal, fique tranquilo, deixe as suas dúvidas aqui abaixo do vídeo que eu respondo a todos. Certo, pessoal? Um abraço!